queridos amigos da família Vinha de Luz. 1958, 20 de junho, iniciavam-se as atividades da Sociedade Vinha de Luz aqui no plano terrestre. De uma forma bem simples e pequena, mas os seus fundadores estavam decididos e convictos da sua missão: abrir um posto do Evangelho do Cristo, um ponto de luz que cresce a cada dia. E este ano, 2020, comemoramos 62 anos. Queremos agradecer aos mentores espirituais, aos fundadores desta casa e a toda a equipe de trabalhadores da Vinha de Luz pela sua dedicação ao trabalho e ao acolhimento a todos os que chegam a esta casa. Muito obrigada. Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Nós agradecemos o convite da Sociedade Beneficente Espírita Vinha de Luz de Gravataí, Rio Grande do Sul, que festeja a semana do seu aniversário, nos seus 62 anos de estudo, de trabalho, de amor, de caridade. À direção desta casa e a todos voluntários, a todos os amigos, nosso abraço, nosso reconhecimento pelo convite. O tema que nos foi proposto para refletirmos neste momento foi o trabalhador espírita e o isolamento. Sabemos que o momento atual pelo qual atravessamos, a humanidade inteira, nos leva a questionar qual seria a essência, qual seria o poder que essa pandemia, esse vírus, corona, está realizando em nós, homens encarnados no planeta Terra, neste mundo de provas e expiações. Inicialmente, nós podemos pensar que os nossos pensamentos estão para vivenciarmos e refletirmos sobre a saúde, sobre como estamos em cuidados, em valores para com o nosso corpo físico. Podemos pensar também que é uma possibilidade de nós revermos as ações que até agora nutrimos dos nossos pensamentos em relação aos seres em evolução que somos. Podemos ainda pensar que qual o sentido que a vida tem para nós? O que nós estamos realizando para o futuro? Como nós nos sentimos enquanto irmãos de caminhada numa grande humanidade? Como nós estamos vivenciando este momento quando nos sentimos todos filhos de Deus, do mesmo Pai, como irmãos? Será que já desenvolvemos dentro de nós esse olhar de nos vermos como irmãos? Será que o sentimento de empatia já está consolidado nas nossas consciências quando nós vemos irmãos em humanidade sofrendo as catástrofes violentas dos tsunamis, dos alagamentos, dos acidentes, das guerras, das propagações dos vírus? Como nós estamos nos sentindo diante da fé que nós já conquistamos, que deveria ser raciocinada, mas que nos vemos, alguns, indecisos, infelizes,
diante da possibilidade do desencarne e do sofrimento. Sabemos, nós, espíritas, que somos seres imortais, que somos espíritos numa caminhada evolutiva, acrescentando em cada oportunidade vivências, qualidades e contraindo até débitos na nossa escala, no nosso acervo de aprendizado em cada reencarnação. Como nós estamos falando sobre o espírita no isolamento, vamos nos pensar na nossa realidade como espírita que somos, entendendo que a reencarnação faz parte de um contexto evolutivo e que buscamos, junto com esta fé racional, a evolução espiritual, a felicidade, o progresso espiritual através das várias existências, num ritmo que nos é ofertado pela misericórdia de Deus, para que possamos em cada experiência sair deste mundo melhor e mais feliz. Na nossa atividade enquanto espíritas, cada um de nós desenvolve na casa espírita, no centro espírita que frequenta, atividades específicas no seu caminhar, no seu aprendizado, já que o centro espírita é a nossa escola, o nosso lar, o nosso hospital, a nossa oficina de trabalho, porque ali desenvolvemos as nossas potencialidades, estudamos as nossas potencialidades para nos dar um arcabouço de entendimento de como agir nesta existência. A nossa fé pode ser construída através da contemplação, ou de atitudes, ou de trabalho. Ela pode ser contemplativa, mas também e ativa. Como é que nós estamos diante deste momento em que a nossa fé é testada, porque já conquistamos propostas de vida sólidas para enfrentar os momentos difíceis, os momentos que nos servem de teste e de provação? No livro Renovando Atitudes, nós vamos encontrar que, neste momento, nós trazemos dentro de nós um poder infinito e possibilidade para dar à nossa vida uma contribuição especial, que é a força da fé. E essa força da fé, que ela não sirva como simplesmente uma muleta, onde nós nos colocamos à mercê de nos auxiliar no andar, ou também uma moeda de troca, eu faço isso para receber aquilo. Como está a nossa fé diante da possibilidade do desencarne? Nós vemos pessoas espíritas que conhecem conosco os mesmos conceitos, que estudam e trabalham no movimento espírita e que se acham despreparados para enfrentar a iminência do desencarne, a iminência da dor, a iminência do sofrimento, e se encontram atemorizados nas suas casas, desesperados, conflitados, trazendo para si mesmos mais dificuldades do que realmente o momento oferece. Na 22ª Conferência Espírita,
Bezerra de Menezes, através de Divaldo Franco, abordou esse tema atual que a humanidade está passando de uma forma explicativa, porque nos fala nas suas palavras, e os irmãos podem buscar a referência, que nós não nos preocupemos demasiadamente com a presença pandêmica do vírus, mas que nós deveríamos sim buscar respeito às leis, buscando a precaução recomendada pelas autoridades sanitárias. Que nós deveríamos sim buscar atender essa dinâmica que nos faz isolados, mas quando necessário sair, buscar a precaução da máscara, do não ficar em aglomeração, buscando o isolamento para que não se propague mais o vírus. Mas também que neste momento de isolamento, essa precaução não fosse um pavor para que nos intimidasse a seguir à frente, a seguir em frente. Que nós deveríamos, então, entender, que devemos entender, que a nossa fé pode ser ativa e também dinâmica. Dinâmica que o isolamento não impede que nós mantenhamos contato social através dos dispositivos que a tecnologia de comunicação virtual nos oferta. O isolamento social nos permite conversarmos, sim, com os amigos, com os parentes que estão distantes, fazendo com que esta proposta possa também nos oferecer uma dinâmica cotidiana de melhor servir, para que, nos colocando no lugar do outro, empaticamente, possamos dar ao outro mais tranquilidade, mais paz, mais harmonia. Já que nós trazemos a certeza que a vida continua e que não somos vítimas da situação. Sabemos que não estamos sozinhos. Sabemos que Deus é Pai e é misericórdia. Sabemos que tudo aquilo que vamos passar e receber no somatório da dinâmica da nossa vivência são respostas que nós mesmos buscamos para o nosso crescimento espiritual. Certamente, nós não podemos nos expor demasiadamente à infecção do vírus, mas que isso não seja um obstáculo para que nós, neste momento, possamos ser úteis nas variadas atividades assistenciais que podemos ainda ingressar num processo de benefício para nós mesmos e para os outros. Sair dessa inércia do comodismo e buscar leituras edificantes. Aproveitar esse momento de solidão onde muitos se encontram, benefícios de autoiluminação, de uma autorreflexão, pensar por que será nós estamos passando por este momento, qual o benefício que esse isolamento social está nos trazendo, o que nós podemos realizar como missão em auxílio a nós mesmos e ao próximo, de que forma podemos vivenciar esse momento com maturidade espiritual, de que forma nós, como médiuns, entendendo que a mediunidade
ela não é um instrumento contra o mal olhado, que não serve para ganhar na loteria, que a mediunidade não serve para justificar comportamentos anormais, que a mediunidade é um dom, não é de graça, não é castigo ou punição. A mediunidade não faz milagres. Ela não concede a cada um de nós, como médiuns, poderes especiais. E ela não é fonte de todo conhecimento, mas a mediunidade é certamente para todos nós uma capacidade, uma faculdade do espírito, e nós vamos nos aperfeiçoando nessa capacidade, num esforço pessoal. E esse esforço está intimamente ligado aos valores que nós estamos nutrindo e aos sentimentos. Então, se nós estamos nutrindo nesse momento de isolamento, já que somos todos médios, sintonias espirituais com aquilo que estamos sentindo, medo, terror, pavor, nós estaremos nos ligando a entidades espirituais sintonizadas na mesma faixa. Quanto mais eu sintonizo nesta faixa de vibração, mais eu distribuo para aqueles que estão ao meu lado, para os meus amigos, para os meus entes queridos, na rede social, inclusive, o pavor, o medo, a dificuldade, a tristeza, o pessimismo, a desesperança, a falta de fé. A responsabilidade de nós espíritas é entendermos que somos, sim, criaturas, homens encarnados, com uma grande responsabilidade espiritual, porque se nós colocarmos, temos que pensar tudo que vamos colocar na rede virtual. Se nós colocarmos e multiplicarmos sites fakes, nada que vai contribuir para que o outro possa se sentir mais tranquilo. Certamente nós estaremos contribuindo para que o medo assole, para que o suicídio possa se estabelecer como saída espetacular para este momento de crise. E nós sabemos, sim, que muitos que procuram a casa espírita através dos atendimentos fraternos, que está sendo disponibilizado pelo trabalho de doação espiritual desses irmãos que trabalham na casa espírita, neste momento de isolamento, estão atendendo a esses irmãos em conflito e em dor, em grande número. Então a mediunidade, ela não está pronta nem acabada, ela transforma-se, modifica-se ao longo do tempo. Acompanhando então este momento emergente, vivida por toda esta humanidade que sofre, de que forma nós estamos auxiliando a evolução das pessoas, dos nossos irmãos. Se somos todos médiuns, o nosso desafio hoje é entender que precisamos melhor servir. Precisamos desenvolver as luzes do esclarecimento. Precisamos dar e espalhar recursos de paz, de amor. A casa espírita como escola, hoje, está favorecendo a evangelização do jovem e da criança virtual. Os evangelizadores contando histórias para que as crianças ocupem o seu tempo, pensando em valores espirituais, na crença num Deus que nos ama, que não nos abandona, na imortalidade da alma,
nos valores morais do honrai vosso pai e a vossa mãe, no respeito às flores, aos animais e ao mundo e às pessoas. Nós trazemos hoje o trabalho de Evangelho no Lar virtual, no qual já realizamos, e nos favoreceu momentos de grande alegria. Poder levar aos lares a nossa contribuição na hora do Evangelho no Lar, onde todos nós nos reunimos diante do Evangelho de Jesus e abrimos aleatoriamente, e ali lemos uma passagem da vida de Jesus e a explicação de Kardec, quando espírita assim o somos, e colocamos uma água para fluidificar e rogamos a Deus e a espiritualidade o auxílio para que possamos passar por estes momentos com mais fé e mais tranquilidade. Este é o papel do espírita nas redes virtuais. É favorecer um momento na nossa casa espírita, a propagação do Evangelho de palestras online, onde aqueles que forem escolhidos para tal sejam pessoas responsáveis para divulgar a doutrina espírita, depois do estudo e do compromisso e da responsabilidade que a divulgação nos impõe. Nós, médiuns, somos instrumento que traduzem o pensamento dos espíritos. Nós não somos seres infalíveis num processo irretocável, mas somos, sim, seres comprometidos com as nossas consciências. Não somos pessoas missionárias, mas estamos, cada um de nós, buscando sobremaneira resgatar, através dos compromissos assumidos neste momento, a responsabilidade de um passado obscuro e delituoso, como nos acorda Emmanuel nas suas palavras. Diante deste momento, nós podemos dizer que é um momento de prova, de expiação, porque cada um de nós está passando, sim, com angústia normal, com insegurança natural, porque somos parte dessa grande humanidade passando por provas. Natural que tenhamos receio, mas que estes receios não nos aprisione, que o medo não nos paralise. Eu costumo dizer que nós estamos passando por um vestibular. Os espíritas estão todos diante de uma prova séria, onde cada um de nós está dizendo até onde o progresso se efetivou nas nossas consciências, no nosso mundo emocional, na nossa forma de agir. Cada um de nós está pensando e está ali respondendo diariamente, através das ações, através dos pensamentos, aquelas respostas dantescas diante do comportamento equivocado daqueles que convivem conosco. Paciência, estou passando. Tolerância, será que eu superei? Amor, ternura, compreensão. Os casais em isolamento. Então nós recebemos vários WhatsApp dos casais que estão sobrecarregados, estressados, 60 dias. Outros casais que estão se amando muito mais, na fraternidade, no amor, no companheirismo, no amor que os une. Os pais e os filhos, uns desesperados, dando o celular para os filhos e os outros contando histórias, abraçando, procurando atividades. Como nós estamos enfrentando esta realidade? Estamos passando no nosso vestibular? Como está o nosso isolamento com os nossos irmãos dentro das quatro paredes? Os nossos colegas de trabalho, se assim já saímos para buscar o pão de cada dia?
Mas nós esquecidos estamos de uma pandemia que entrou para os nossos lares bem antes deste vírus corona, que é a pandemia que Divaldo diz da fuga espetacular através dos vícios, das drogas, da pandemia, da violência, da pandemia do erotismo vulgar, do sexo irresponsável, da busca desenfreada pela fama, pelo lugar maior, no momento virtual. A pandemia da culpa, porque trazemos tantos erros, tantos desacertos, que a nossa consciência vai se nos sentindo culpada cada vez mais e nós não nos auto-perdoamos e não nos damos o momento de entendermos os equívocos que nos fazem agir imaturamente. A pandemia do desespero que assola as nossas casas, os nossos ambientes de trabalho, quando eu não recebo a resposta que eu gostaria de receber, tanto nos meios materiais, virtuais ou vivenciais do comportamento do outro para nós mesmos. A total ausência de equilíbrio emocional, a atual perda de sentido da vida. Como nós estamos neste vestibular? Como nós estamos enfrentando este momento em nossas casas, em nossa vivência, em nossas vidas? Mas se nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo a missão dos espíritas, já que estamos refletindo como o espírita está vivenciando o momento do isolamento. Fala-nos lá no item 4 que nós, apóstolos da crença, nós teríamos condições de receber vozes proféticas e superiores, porque estaríamos sendo intuídos certamente para pregar o dogma da reencarnação. Nós teríamos condições de favorecer aos espíritos mais evolução e que a nossa missão seria suportar as nossas provas terrestres. Se nós estamos em isolamento e a nossa missão é entender o momento que estamos passando, de que forma nós estamos auxiliando o outro a vivenciar a sua prova terrestre. Porque a forma como eu vivencio a minha prova, eu contagio o outro no exercício da prova que o outro está passando. Na pergunta 922 do Livro dos Espíritos, pergunta Kardec aos espíritos: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? A resposta vem: será que existe? A felicidade para mim é a mesma para o outro e para os outros? Com relação à vida material, é a posse do necessário. O que é a posse do necessário? É aquilo que eu preciso para viver, sem o supérfluo. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e é a fé no futuro. A consciência tranquila neste momento de isolamento social é fazer o bem a todas as criaturas, trazer a consciência tranquila, que está sempre fazendo o melhor, e ter a fé no futuro, porque sabemos que somos imortais. Então, esse estado interno, essa força de fé em Deus, de fé que nós estamos amparados,
de fé que tudo aquilo que nós temos que passar representa um somatório para a aquisição de valores, de virtudes para o nosso espírito. E que a felicidade não é uma concessão, que a felicidade é uma conquista. E conforme a fé, nós vamos enfrentar as nossas dores com o jugo pesado ou o jugo leve, como nos diz Jesus. Quem avança num monte acima, pisa em pedregulhos, fere os pés. Joana nos fala essa imagem muito bonita. Mas também nós podemos subir um monte pisando na relva, na grama macia, que também nos montes teime nascer junto às pedras. A forma como eu subo essa montanha é a forma como eu estou vivenciando as experiências neste mundo, neste momento de prova e expiação. Mas eu vou escolher os caminhos por onde os meus pés irão tocar. Na grama ou nas pedras. Na grama, quando eu tenho a consciência em Deus como Pai. A consciência que não estamos desamparados. A consciência na fé no futuro. Então nós vamos buscar o topo da montanha através, sim, do nosso caminhar. Mas em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Está na pergunta 573 do Livro dos Espíritos. A pergunta diz que a resposta diz que é em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Então, cada um de nós vamos auxiliar com os instrumentos que nós temos. E as missões são mais ou menos gerais e importantes, porque aquele que cultiva a terra tem uma nobre missão, tanto aquele que governa ou que instrui. Então, diante do nosso bojo de entendimento e de experiências, no Livro dos Espíritos diz que cada um no mundo tem a sua missão e que cada um pode ter a sua utilidade, alguma utilidade. No isolamento, qual é a nossa utilidade? Melhores pais, melhores filhos, melhores irmãos, melhores amigos, que nós possamos acalmar o tsunami dos nossos sentimentos, como nos disse Divaldo numa entrevista, que nós tenhamos o equilíbrio moral nesta hora grave e que nós, acalmando o nosso tsunami das paixões, dos sentimentos, possamos realizar a nossa autotransformação para melhor, sem o pavor, sem a angústia, sem o desespero, mas que nós possamos, neste instante, estender os nossos braços. Estender os nossos braços através da caridade, da compaixão, do entendimento, do amor ao próximo, como cada um fazendo parte na sua missão dentro do seu lar. Nos WhatsApp, quando os amigos nos perguntam, nos enviam mensagens destrutivas, desalentadoras, nós possamos, em contraponto, mostrar o melhor, nos mostrar o quanto nós sofremos, sim, por aqueles irmãos que estão
no infortúnio, no desespero, por aqueles irmãos que estão desencarnando longe dos seus familiares, na angústia que o corona, que o vírus nos oportuniza, mas também nos solidarizando com aqueles que se curam, por todos aqueles que estão se curando, e não apenas trazendo uma propaganda destrutiva e muitas vezes infeliz. Cada um de nós tem a sua missão e cada um de nós que possamos saber discernir o papel que cada um tem neste ramalhete que é a humanidade. Nós, para encerrar, vamos contar uma história que eu recebi há muitos anos atrás de uma amiga, mas faz muitos anos mesmo. Ela morava em Sergipe conosco, quando nós lá estivemos há alguns anos. E ela nos deu uma coletânea de histórias e de peças teatrais de Minas Gerais, de Uberlândia. E é uma história de Franklin José. Lá ela nos conta que Jesus, quando andava pela planície, pelas campinas, ele andava pelos campos correndo. E quando ele voltava para casa, ele sempre que passeava e brincava, ele trazia um ramalhete de flores para Maria. Só que ele escolhia as flores miúdas. E ele entregava para Maria e dizia sempre: mãe, estas flores são as maiores e as mais lindas. Maria pegava o ramalhete de flores miúdas e, sem entender que Jesus se reportava aquelas flores como as maiores e as mais lindas. Ela ficava muito feliz. Cada vez que Jesus voltava, ele trazia um ramalhete de flores. O tempo passou e ela foi entender as flores pequeninas que Jesus lhe ofertava. Ela entendeu as flores pequeninas quando Jesus coloca as crianças no colo e nos ensina a todos que nós deveríamos ser pequenos para sermos grandes e nos assemelharmos como os pequenos. E ela entendeu. As flores pequeninas são as maiores e as mais lindas. Maria entendeu quando, na última ceia, ele lavou os pés dos apóstolos e ele disse que se nós entendêssemos aqueles gestos de lavar, sendo servo de todos, nós deveríamos ser o menor para ser o maior. E ela entendeu as flores pequeninas, as maiores e as mais lindas. Maria, mãe de Jesus, entendeu quando Maria de Magdala foi visitar Jesus após a sua morte no túmulo. E lá ela vê o mestre imortal. E ela disse: Rabi, tu vives? E ela volta a correr na felicidade para contar aos seus companheiros apóstolos. E ela disse: Jesus vive, eu o vi. E eles não acreditam, porque Jesus ia aparecer justamente para ela, uma mulher com passado obscuro. Se Jesus certamente vivia, ele deveria aparecer aos apóstolos, a Pedro e a João. Ela entristeceu, calou. Mas Maria, mãe de Jesus, entendeu as flores pequeninas e entendeu por que Jesus apareceu primeiramente para Maria, aquela que pelo esforço, pela sublimação de sua alma, absorveu a mensagem de Jesus e praticava
com toda a sua alma, com todo o seu esforço, na missão de se tornar melhor a cada dia. Maria entendeu. Maria também, mãe de Jesus, viveu com João na casa do caminho, obscura na história, levando a todos a mensagem do Evangelho, estudando com todos a vida do seu filho, levando o seu Evangelho. E ela viveu, no seu momento, as flores pequeninas. Meus amigos, meus irmãos, esta história serve para que nós possamos entender que não existe missão maior no mundo. Que cada um de nós, no lugar onde está, no isolamento de sua casa, nas suas quatro paredes, nós somos uma flor, uma pequenina flor. E juntos possamos fazer a diferença. Nós, cada um de nós, no seu exercício diário, com os nossos parentes, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos companheiros de jornada, da forma como nós agimos, da forma como nós pensamos, na forma como nós colocamos o entendimento do Evangelho de Jesus na transformação das nossas vidas. Nós somos as flores pequeninas de Jesus. E que nós, num grande ramalhete, a humanidade, vamos transformar este mundo nessa prova vestibular que estamos passando para o mundo de regeneração. É um momento difícil? É. É uma prova? Realmente é. Que precisa do exercício de cada um de nós, da nossa reflexão pessoal e intransferível, da nossa forma como nós estamos sintonizando com a proposta de Jesus e levando ao outro o nosso entendimento. Jesus conta com a flor que nós já conseguimos semear. Conta com todos nós, com cada um de nós, no exercício da paciência, da tolerância, do perdão. Não guardemos ressentimentos. Vamos esquecer o ato infeliz que o outro teve para conosco. Vamos entender que cada um está no seu momento, mas que nós temos que ter essa capacidade de vivenciar o Evangelho na sua abrangência, porque já somos aqueles que entendem a imortalidade da alma, as várias reencarnações possíveis. O momento atual nos exige esta compreensão, este entendimento da vida, que somos todos capazes de nos comunicar com outras mentes, através do intercâmbio das ondas mentais, espirituais, e que nós podemos contagiar o mundo e a todos. Como flor pequenina que somos, o nosso agradecimento pela atenção de todos. Um abraço no coração de todos aqueles que fazem a Vinha de Luz em Gravataí, neste Rio Grande do Sul. O nosso abraço, o nosso reconhecimento mais uma vez. E um feliz aniversário.
a todos nós. Muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima vez.